Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes e esse é o Conexão Legislativa. A gente sempre atualizando as informações, principalmente das prefeituras aí dos municípios espalhados no estado de São Paulo. Hoje a nossa conversa é com Santo André, aqui vizinha da capital paulista. Nós vamos falar com Márcio Chaves Pires, ele é o secretário de Saúde de Santo André, gentilmente nos atende aqui. Muito obrigado, secretário. Uma satisfação falar com a TV Alesp, é um prazer falar com você, Jeremias, estamos à disposição para prestar as informações relacionadas ao município. Secretário, eu queria inicialmente saber como é que o município tem se preparado, né? Lá no início teve algum tipo de comitê gestor da crise, né? Como é que vocês estão lidando aí nas áreas de comunicação, gestão, organizando as unidades de saúde, enfim? Olha, Jeremias, sabe que aconteceu um fato curioso no início dessa questão do coronavírus, do novo coronavírus, que a primeira cidade que apareceu como a possibilidade de ter o primeiro caso no país e no estado de São Paulo foi exatamente aqui em Santo André. Foi noticiado que um rapaz tinha passado pelo Hospital Einstein e havia a suspeita de que ele tinha voltado da China naqueles dias e que haveria a possibilidade de ser um morador de Santo André. Quando nós fomos checar, na verdade, os pais dele tinham um endereço comercial aqui em Santo André. Mas, dada a mobilização que ocorreu pelos órgãos de imprensa naquele momento, naquele momento, caiu a ficha de que era uma questão que a gente precisava estar muito atentos. Então, já desde aquela oportunidade, o início de fevereiro, nós iniciamos um trabalho, montamos um grupo de trabalho vinculado ao gabinete da Secretaria de Saúde, e esse grupo começou a acompanhar o que estava acontecendo no mundo, na China, depois nos países europeus, e quando veio a questão aqui no estado de São Paulo e no país confirmando o primeiro caso, imediatamente nós iniciamos o processo de reestruturação e de redefinição da nossa rede assistencial. E uma das primeiras medidas que nós tomamos foi exatamente construir os hospitais de campanha, que hoje nós temos 400 leitos a mais à disposição do Sistema Municipal de Saúde. Além disso, nós tivemos que fazer todo um processo de reorganização. Praticamente todas as nossas unidades de saúde se transformaram em pronto atendimento. Por quê? Porque se o paciente procura, ele não precisaria estar agendado, né? Então, nós transformamos toda a nossa rede assistencial para poder efetivamente abrir a porta para aquele paciente com síndrome gripal, tá certo? Preparamos também o Centro Hospitalar Municipal com uma ala reservada para pacientes Covid, ampliamos sobremaneira os nossos leitos de UTI, estamos fazendo um trabalho de acompanhamento de toda a síndrome gripal que é atendida na nossa rede de atenção básica, com um trabalho de telemonitoramento. Cotidianamente, todo mundo que passou pela rede municipal de saúde, nós fazemos acompanhamento durante 14 dias, estamos desenvolvendo um amplo programa de testagem, já estamos batendo hoje 15 mil testes, sobretudo para os serviços essenciais em atividade. Enfim, tem uma gama de ações que nós desencadeamos ao longo desse período e nós podemos afirmar com toda segurança de que Santo André está unida e preparada para poder vencer essa grande batalha que é esse vírus que tem, infelizmente, acometido vários cidadãos nossos e no mundo e no nosso país, infelizmente, dizimado algumas famílias. Uhum. Aliás, Santo André, secretário, é uma cidade do grande ABC e ao longo do tempo também se tornou uma cidade de serviços. Isso só para a gente entender a movimentação e a dificuldade que vocês devem ter. Porque uma cidade de serviços, eu acho que a locomoção ela acaba sendo maior. Já não é mais aquela Santo André só de como São Bernardo, de montadoras e grandes empresas, apesar que é uma região muito industrializada, né? Santo André, eu diria que nas últimas 2 décadas, Santo André passou por um amplo processo de transformação. Ela deixou de ser uma cidade eminentemente industrial e ela é uma cidade hoje de prestação de serviços, de um comércio extremamente ativo e, obviamente, mantém alguns lastros do processo produtivo. Nós temos aqui ainda com força a indústria plástica, a indústria química, temos participação efetiva no polo petroquímico aqui do Capoava. Então, a cidade de Santo André
Ela é uma cidade hoje pautada mais pela questão de serviço, pela questão de comércio, mas uma cidade que mantém a sua participação decisiva no PIB, tanto regional como do país. Vamos aos números, então, secretário. Eu tenho aqui o boletim em mãos. Eu acho que o boletim dessa data ainda não saiu, mas o último boletim que nós temos é 2.055 casos confirmados, 2.240 descartados, 3.326 casos que aguardam resultados e 135 óbitos confirmados. Aliás, eu estava olhando aqui no site do ABC do ABC, e eles colocam um a um dos falecidos, dos óbitos aqui, com nomes, enfim. Eu achei interessante porque assim, é uma forma de não deixar só uma estatística, mas de mostrar. Vi aqui que muitos são idosos, né, infelizmente, mas a gente vê que o trabalho, principalmente com o hospital de campanha, foi muito rápido, né, pelo que eu pude acompanhar, não é, secretário? São 3 hospitais de campanha, Hospital Bruno José Daniel, 120 leitos, Pedro de la Antônia, em 15 de abril, com 129 ocupados dos 180 leitos, e a Universidade Federal do ABC, com 100 leitos. Na universidade já está pronto esse hospital? Os 3 hospitais de campanha, nós inauguramos o primeiro, colocamos em operação. O primeiro foi o Complexo Pedro de la Antônia, com 180 leitos. Uhum. Depois ficamos aguardando o processo de ocupação de algo em torno de 65%, 70%, para a gente poder colocar em operação o Bruno Daniel. Isso aconteceu exatamente na sexta-feira passada. A Universidade Federal, o hospital já está pronto, só que nós vamos aguardar o Bruno Daniel atingir uma taxa de ocupação algo em torno de 55%, 60% também, para que a gente possa colocar em operação. O fundamental é que são 40 leitos de UTI a mais e 360 leitos de enfermaria, né? Então, nós praticamente reproduzimos a capacidade que nós tínhamos anteriormente. Nós temos 300 leitos no CHM e nós temos 100 leitos no Hospital da Mulher, né? Então, nós reproduzimos exatamente a nossa estrutura hospitalar nos hospitais de campanha na quantidade de leitos. E a taxa de ocupação, o senhor tem uma média? Olha, hoje com o relatório, você estava com o relatório, acredito que da data anterior. O relatório do dia 27, que é o último que a gente publicou ontem, são 2.215 casos com 138 óbitos. Uhum. E a parte de ocupação, só para você ter uma ideia, ontem nós tínhamos na cidade 484 internados, tanto na rede pública quanto na rede privada, sendo que, desse total, na rede pública, 173 e na rede privada, 141. A taxa de ocupação, considerando a rede pública e a rede privada, nós estamos em torno de 45% dos leitos de UTI. Considerando só a rede pública, 53% a taxa de ocupação. Se eu considerar os leitos totais, incluindo a rede pública, a rede privada, e aí tanto sem fazer a distinção entre leitos de enfermaria e leitos de UTI, nós estamos com 52% da taxa de ocupação total. Então, nós estamos aí com uma margem considerável. Até, não sei se dá para dizer isso, mas talvez confortável em relação a outros municípios, né? Secretário, foi anunciado recentemente pelo governador aí a partir de junho, 1º de junho, de forma escalonada, né? Não heterogênea, não vai ser igual para todo mundo, né? E como é que o senhor prevê, já existe um calendário assim de liberação, e como é que o senhor prevê essa liberação aos poucos, aí, seja do comércio, para que não digo normalidade, né, mas para que o município vá retomando suas atividades? Olha, Jeremias, é fundamental nós compreendermos que toda a discussão que é feita envolvendo a questão da pandemia, ela tem que ser levada em consideração todos os aspectos sociais, os aspectos econômicos e, sobretudo, a questão da preservação da vida. Então, as medidas de distanciamento social, elas tinham por objetivo, conter a velocidade da proliferação do vírus. E 2, dar condições para que o sistema de saúde fosse estruturado
para poder enfrentar essa pandemia. Nós estamos avaliando que o processo de isolamento social foi extremamente importante para a região metropolitana de São Paulo como um todo, principalmente porque a capital, e pelos dados de óbitos, pelos dados de internações, é a que faz girar toda a região metropolitana, tá certo? A capital sofreu, num primeiro momento, exatamente as consequências da chegada da pandemia. Então, a região metropolitana como um todo, fazendo o isolamento social, foi extremamente importante. E para nós foi surpresa, ontem, quando o governador apresentou no São Paulo de flexibilização, e ele excluiu a capital da região metropolitana. Ora, muitas cidades da região metropolitana entrou no isolamento social em função da capital e em função de você avaliar dados do ponto de vista da região metropolitana. Então, para fazer o processo de flexibilização, teria que ter sido levado em consideração as condições de todas as cidades da região metropolitana, e não excluir a capital da região metropolitana e avaliar a capital do ponto de vista de infraestrutura, de capacidade instalada de leitos. Todo mundo sabe que a capital é que reúne o maior volume de hospitais, tanto públicos como privados, tá certo? Então, a capital, inclusive, é a referência para muitas cidades da região metropolitana. Então, ele não pode tirar a capital, avaliar a capacidade instalada na capital e desconsiderar outros municípios que utilizam, inclusive, a capital como referência. Não é o caso do ABC. O ABC tem um sistema de saúde muito estruturado, usamos a capital para algumas referências, sobretudo tratamento oncológico, mas também dispomos dessa questão aqui no ABC. Então, para nós foi uma surpresa o ABC ficar colocado na cor vermelha e a capital entrar na cor laranja. Por esse número que eu te passei agora, nós temos uma taxa de ocupação de 53% dos nossos leitos de UTI. Ontem, a capital estava apontando 91% de taxa de ocupação. Então, não deu para entender qual foi a métrica, apesar deles ter colocado no estudo e falado que o estudo ele é transparente, ele é embasado em critérios técnicos, mas na hora que você joga os números, você não consegue entender qual foi o critério utilizado para poder excluir a capital da região metropolitana e considerar os demais municípios da região metropolitana como vermelho e a capital como laranja, né? Então, nós estamos pleiteando para que o governo reveja, leve em consideração, inclusive, para avaliar os municípios, a questão do Departamento Regional de Saúde, mas na região metropolitana, o Departamento Regional de Saúde ele é dividido ele é subdividido em 6 áreas. Então, por exemplo, a região que o ABC está colocado são 7 municípios. Eles têm que avaliar a nossa estrutura de saúde considerando os 7 municípios. Se eles considerarem os 7 municípios, com certeza o ABC estaria na laranja ou na amarela. Por quê? Porque todos os municípios fizeram um esforço, adequaram os seus sistemas, ampliaram sobremaneira os leitos de UTI. Então, nós estamos aguardando, por parte do comitê da crise do coronavírus no governo do estado e por parte do governador, uma reavaliação desse critério. Não dá para tirar a capital, juntar todos os municípios da região metropolitana e tratar isso de forma isolada. Tá certo. E nós também aqui vamos acompanhar ao longo do tempo e informar como será essa reavaliação. Secretário, eu gostaria de falar um pouquinho como prestação de serviço, se existe algum telefone, como é que está sendo o contato com a população que necessita do atendimento da saúde? Até porque Santo André é um polo importante, de repente tem algum município próximo que precisa também dessa assistência. Olha, aqui em Santo André nós temos o serviço do 0800 e temos também o 136, né? Além de todos os telefones, porque hoje toda a estrutura da prefeitura está canalizada exatamente para a questão do atendimento à saúde da população, né? Então, nós ampliamos sobremaneira essa questão do atendimento e estamos prestando serviço, como eu disse, em todas as unidades. As unidades de atenção básica, por exemplo, nós trabalhamos todos os feriados,
A campanha de vacinação, por exemplo, tem sido um sucesso, porque nós atingimos em 100% as metas dos públicos até o presente momento. Então, é um trabalho intenso de atendimento, de atenção à população. Queria falar um pouquinho também sobre os testes, né? Tem uma reportagem aqui que fala, não estou com ela aqui, mas basicamente vocês conseguiram fazer muita testagem que nesse momento é muito fundamental. Primeiro, começou pelos médicos, enfermeiros, secretário. Como é que está sendo a testagem na cidade? Então, na verdade, Jeremias, nós recebemos um lote de testes do Ministério da Saúde, e esses testes eles são destinados prioritariamente para os profissionais de saúde, para os profissionais de segurança e para os sintomáticos que passam pela nossa rede de saúde, especialmente os idosos acima de 60 anos de idade. Nós, além disso, fizemos a aquisição de 20 mil testes e aí adotamos como critério os segmentos que estão em atividade dos serviços essenciais. Então, nós já realizamos algo em torno de 15 mil testes, onde nós priorizamos o comércio que está aberto, restaurantes, postos de gasolina, farmácias. Agora estamos abrindo para os profissionais liberais da saúde, né? Clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, consultórios particulares. Estamos também testando bancários que continuam em atividade. Então, nós já realizamos 15 mil testes que foram adquiridos pela Prefeitura e estamos realizando muitos testes com os pacientes sintomáticos de síndrome gripal na nossa rede básica de saúde e nas nossas UPAs. Então, Santo André hoje está com um patamar de testagem bastante elevado, comparando com outras cidades do nosso país. Mas não existe, por exemplo, a possibilidade de saber, de acordo com os testes, se tal bairro tem mais contaminação ou não. Não dá para chegar a esse nível de precisão ainda. Não, nós temos a definição de como é que estão os bairros pelo nosso monitoramento que nós fazemos em termos dos casos confirmados, das notificações que nós recebemos. Nós temos também todo o acompanhamento, como eu disse, do telemonitoramento que a gente faz através dos pacientes que passam pela nossa rede pública de saúde com síndrome gripal. Então, nós temos esse mapa, inclusive no nosso boletim epidemiológico, depois eu posso até te disponibilizar, que todos os dias são publicados. Nós temos, inclusive, o que a gente chama de mapa de calor. Quais são as regiões da cidade que estão sendo notificados mais casos, confirmados mais casos, e onde também existe mais óbitos, né? Então, essa distribuição regionalizada dentro do município nós também temos. Secretário, no início da pandemia, muitas reportagens mostraram como o sistema de saúde tinha dificuldade para atender os profissionais, principalmente enfermeiros, com os chamados EPIs, né? Como é que Santo André está em relação a isso, a máscaras, enfim, os equipamentos essenciais para os enfermeiros? Olha, voltando à minha abordagem inicial, como nós recebemos o alerta em fevereiro, nós preparamos e começamos a fazer estoque, tanto da parte de máscaras cirúrgicas, quanto do ponto de vista das máscaras N95, que são utilizadas pelos profissionais de saúde em procedimentos mais invasivos, né? Nos preparamos também para a questão dos aventais, já que a gente acompanhava o que acontecia, as cenas, verificando as cenas do que estava acontecendo lá na Europa, lá na China. Então, nós fizemos a lição de casa. Quando os casos começaram a ser noticiados, os nossos profissionais de saúde se sentiram protegidos, porque nós garantimos a disponibilização de EPIs, inovamos numa série de questões e, felizmente, eu acredito que vocês tenham acompanhado pela grande mídia, nós não temos tido reclamações nesse aspecto, né? Fizemos também, desde o início, um amplo processo de treinamento, só para você ter uma ideia, cerca de 1.200 profissionais da Secretaria de Saúde, entre os meses de fevereiro e março, foram treinados, capacitados. Todos os profissionais que foram contratados, em torno de 500 profissionais para os hospitais de campanha, ficaram pelo menos 15 dias na rede em treinamento. Então, nós fizemos a lição de casa, tanto é que o nosso número de afastamentos, ele é, comparativamente com outras cidades e com outras regiões do país, ele é pequeno. Hoje nós estamos
aproximadamente com 120 profissionais de saúde afastados. Nem todos pela Covid, mas pelo critério que nós colocamos no nosso decreto, profissionais acima de 60 anos, com comorbidades, também foi afastado nesse período de pandemia. Então, nós estamos aproximadamente com 120 afastamentos de um total de 5.000 profissionais que nós temos na nossa rede. Secretário, Santo André com 712 mil habitantes, para quem não é da região aqui de São Paulo, o Grande ABC são cidades que compõem aqui em torno da capital paulista e é muito pujante, né? Podemos dizer que é a riqueza do estado, muito dela está aqui, junto com a capital e a cidade metropolitana. Mas acho que não deixa de ter população em situação vulnerável, né? Comunidades mais carentes. Tem havido um olhar para esses locais, porque a gente sabe que nas comunidades as pessoas vivem 3, 4 pessoas juntas, às vezes não tem máscara, não tem o gel para passar, né? Alguma ação da saúde para essa população? Olha, nós estamos fazendo um trabalho, e aí é um trabalho multissetorial, de mapeamento exatamente dessas famílias, de mapeamento dessas regiões menos privilegiadas da cidade, e foi feito um amplo programa, não só do ponto de vista da assistência social, onde você garante o básico, que é, por exemplo, a questão da alimentação. A prefeitura tem um programa intenso de distribuição das cestas básicas, assim como dentro do programa escolar, nós garantimos a questão da merenda para todas as crianças da nossa rede municipal. Desenvolvemos alguns programas no sentido de, com muitas doações que nós recebemos de distribuição, inclusive, dos chamados itens de higiene pessoal, né? Foram distribuídos detergente, sabonete, álcool em gel e álcool para muitas das famílias que compõem exatamente essas regiões mais vulneráveis da cidade. Quando se adotou o conceito de que a máscara era fundamental, nós imediatamente fizemos uma aquisição de máscaras e passamos a distribuir para a população, inclusive dentro do transporte coletivo, nos principais terminais rodoviários nossos, para garantir que a questão do uso da máscara obrigatória no transporte coletivo fosse respeitado e para que a gente pudesse dar o exemplo. Através do Fundo Social de Solidariedade, nós iniciamos um programa aqui também na cidade, que a gente chamou que o Fundo Social denominou de Costurando com Amor, onde foram cadastradas várias colaboradoras que produziram máscaras, e essas máscaras também estão sendo distribuídas para a população como um todo, né? Então, essa questão de acompanhar, e sobretudo o seguinte, dentro do nosso Sistema Municipal de Saúde, nós temos nas principais regiões mais vulneráveis da cidade, unidades de pronto atendimento e unidades de saúde com o Programa de Saúde da Família. Então, nós reforçamos também essas equipes e estamos fazendo um trabalho de acompanhamento para e passo. Por quê? Porque nós sabemos que, com a proliferação do vírus, né, muitas residências mais humildes não têm condição e condições adequadas para que as pessoas possam conviver com o vírus, né? Também, dentro do programa da assistência social, nós viabilizamos espaços para os moradores de rua. Então, nesse momento aqui, onde a síndrome gripal ela é bastante presente, né, nós estamos, através do programa, tanto de saúde mental, com o nosso ambulatório de rua, né, com o nosso consultório de rua, fazendo o trabalho de recolhimento juntamente com a assistência social, levando para ambientes seguros, né, para evitar que o vírus prolifere ou para que haja um agravamento da questão das síndromes gripais. Secretário, a gente está chegando ao fim e eu gostaria só de entender, o programa de saúde da família, ele é aquele programa que geralmente técnicos da saúde vão até as casas, mas acredito que agora, durante a pandemia, não é esse o processo. Não, ele continua com esse processo. O que nós recomendamos é os agentes comunitários evitar adentrar as casas, mas os agentes comunitários passam e identificam se algum paciente requer atendimento, seja dos profissionais de enfermagem, seja dos profissionais médicos, eles vão até a residência, prestam o atendimento ou faz a remoção do paciente até a unidade de saúde mais próxima para prestar esse atendimento.
Mas o programa de saúde da família, ele continua e, como eu disse, com o trabalho de telemonitoramento, ele é mais presente ainda, tá certo? Então, a gente continua, o que existe de recomendação é evitar aquela questão do agente de saúde adentrar a casa, conversar com os moradores dentro do ambiente residencial, né? Mas o trabalho, ele permanece, até porque é um instrumento importante para a gente poder fazer o acompanhamento epidemiológico. Dos mais importantes, secretário, porque é através do agente de saúde que às vezes chega na casa que tem um idoso, ele está meio debilitado, mas não é um problema do coronavírus. Então aquele agente pode dar uma orientação para a família, e isso é por demais importante, porque evita superlotar o atendimento, que nesse momento precisa de muita inteligência, muita gestão, como vocês que estão à frente. Imagino que o senhor sai de uma reunião, veio para outra. Aliás, eu queria agradecer muito que o senhor acabou de sair de uma reunião aí que me parece com outro secretário de saúde. Se o senhor quiser, nesses 30 segundos finais aí, dar uma mensagem para a população, fique à vontade. Então, é fundamental, Jeremias, diante de toda a estruturação do serviço de saúde que foi feito, como eu discorri aqui, mas é fundamental a participação, né? A adesão das pessoas a uma série de medidas que estão sendo propostas desde o início dessa pandemia. Então, a questão da higienização, lavar as mãos, utilizar o álcool gel, utilizar a água e sabão, o uso das máscaras hoje ele é fundamental, e o aspecto importante, teve algum sintoma, percebeu algum problema no seu corpo, tá certo? Sentiu um mal-estar, procure orientação, tá certo? Procure orientação médica, não deixe o vírus prosperar no seu corpo. É fundamental que a gente, sentindo os primeiros sintomas, procure a orientação médica, porque nós estamos preparados para poder fazer a acolhida, dar a orientação correta, e se o paciente precisar, nós temos as instalações para poder propiciar a sua recuperação. Este primeiro atendimento, aqui em São Paulo, me parece que são as unidades básicas de saúde. Em Santo André, como é que funciona? Ele liga no 136, ele vai até a unidade básica de saúde? Como é que tem funcionado? Não, então, nós estamos com todas as unidades básicas de saúde preparadas para fazer esse primeiro atendimento. As nossas unidades de pronto atendimento, as UPAs, também preparadas, e nós temos, aí complementando tudo isso, a nossa rede hospitalar. Então, nós temos o Centro Hospitalar Municipal, os 3 hospitais de campanha, com 2 em operação, temos o Hospital da Mulher, porque nós tivemos casos de gestantes que acometeram-se de coronavírus, da Covid-19. Então, nós também prestamos um atendimento diferenciado no que diz respeito às gestantes, né? Então, toda a nossa rede hospitalar, a nossa rede de atenção especializada e a rede de atenção básica está focada em atendimento à questão do coronavírus na cidade de Santo André. Eu conversei com o Márcio Chaves Pires. Márcio Chaves Pires é secretário de saúde de Santo André, uma nossa cidade vizinha aí com mais de 700 mil habitantes, uma população igual a muitos países aí reconhecidos mundialmente, da Europa, por exemplo, e ele está à frente da gestão da saúde, mostrando aí para a gente que em pouco tempo eles conseguiram colocar 3 hospitais de campanha e hoje tem um índice até, diria, confortável em relação aos UTIs, e no preparo aí aos profissionais da saúde e na comunicação com a população. Você que nos solicitou essa entrevista, continue mandando para a gente todas as suas questões, as suas perguntas, que a gente vai trazendo aqui no Conexão Legislativa. Obrigado mais uma vez, secretário, pela sua participação, e a você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado e até a próxima edição.